Seja bem-vindo ao canal Palavras em Chamas. Hoje eu tenho um podcast diferente para vocês, né? Na verdade eu vou trazer aqui um estudo que a gente fez lá no grupo do WhatsApp, então você vai ficar com o áudio do WhatsApp. É isso mesmo, mas antes de passar para esse áudio eu tenho que explicar alguma coisa para vocês aqui. O nosso grupo estuda teologia reformada, então nós cremos na teologia reformada e somos calvinistas. Talvez você não tenha percebido, e eu não tenho a intenção nenhuma de enganar vocês. Nós somos calvinistas, né? Muita gente conhece como calvinismo. Eu chamo de teologia reformada. E nós somos, em maioria, cessacionista. O que é ser cessacionista? Não tem nada a ver com não crer em Deus, não tem nada a ver com não crer nos dons. Nós cremos nos dons, mas nós cremos que nem todos estão vigentes hoje. Isso é uma breve explicação, né? Eu não vou trazer aqui nada para provar isso para vocês hoje, apesar de já ter vídeo no canal falando sobre isso. É só para eu não te enganar, tá bom? Eu não quero te enganar, eu quero ser o mais franco possível. Durante o estudo, nós falamos sobre gnosticismo, que é uma seita do primeiro século a qual João persegue. Então a primeira carta de João é uma perseguição aos falsos cristos que tinham na época. Quem eram os falsos cristos? Os gnósticos que ensinavam coisas erradas. Isso é expressamente visto no primeiro capítulo, e vocês podem ler qualquer introdução da primeira carta de João que vocês vão entender isso também. Agora, quando a gente passa para o texto, a gente percebe que a forma como João ensina às vezes é um pouco dura, e a gente tem que explicar do jeito que ele explica. E isso pode incomodar algumas pessoas. E não que eu não queira incomodar algumas pessoas, eu quero incomodar várias pessoas, porque é só assim que a gente começa a perceber a verdade. Então o incômodo faz com que a gente perceba e questione a mentira, né? E se você questionar a verdade, você vai descobrir que era verdade. Então não há problema algum em questionar a verdade, ela pode ser questionada. Só que eu não quero que você se sinta mal ao ouvir esse áudio, porque talvez eu vá tocar em pontos que são cruciais para você, né? Então tenha paciência, absorva a mensagem até o fim, né? É uma mensagem boa, não é uma mensagem ruim, tem uma intenção de clarear a nossa mente, de fazer com que a gente entenda alguma coisa, e muitas coisas existem aqui no segundo capítulo. Outra coisa é que nós estávamos conversando, então a gente sempre fala de qualquer jeito, tá, gente? Eu não me preocupo tanto com o português, às vezes eu acabo falando coisas erradas, o meu português nem sempre é o mais perfeito, eu tenho ciência disso e eu não tenho tempo suficiente para corrigir tudo que eu falo de errado. Digamos, gramaticalmente errado, né? Mas aos poucos a gente vai aprendendo, devagarzinho a gente vai conseguindo consertar, tá bom? Então, seja bem-vindo aqui de novo ao nosso programa. Vamos passar aqui para o áudio sem muito papo, fique com Deus, e eu vou intermediar os comentários aqui embaixo, porque existem muitas pessoas que não sabem falar, né? Elas escrevem direito, mas elas são ignorantes demais, egocêntricas demais. Então eu não deixo que essas pessoas comentem o nosso vídeo. Por isso eu travo os comentários. Se todo mundo fosse educado na hora de comentar, eu deixaria livre, mas não é. Existem muitos crentes que não sabem tratar os seus irmãos, e, bom, aqui não é o lugar para pessoas assim, beleza? Então comentem, não deixe de comentar se você gostou ou não, não deixe de contribuir. Lembra que isso é uma escola aberta de teologia reformada, então todo mundo pode comentar. Outra coisa, não coloquem textão. Não dá para ler textão no YouTube, gente. Coloque texto pequeno e deixe que alguém continue. Amém? Agora sim, a gente está pronto. Bora pro áudio. Tá, lembrando que o áudio vai ter o vídeo aqui também. Eu vou mostrar para vocês o que eu estou falando. Então, não deixem tocando e saiam. Assistam o vídeo, porque os slides vão estar com os textos bíblicos e com o conteúdo, beleza? Agora sim, bora no próximo vídeo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Bom, vou começar aqui, né? Esse estudo onde eu aprendi mais do que tudo aqui, né? Vamos lá, eu fiz algumas anotações aqui e tratando alguns pontos mais importantes de João, capítulo 2, e é sobre isso que eu vou conversar com vocês, né? Na primeira parte, João vai tratar de continuar, ou de fechar o tema do capítulo anterior.
né? Lembra que ele estava falando sobre o perdão, né? E quem alcança o perdão, aqueles que se arrependem, né? Então ele fecha o tema do capítulo anterior a respeito do pecado e do perdão e afirma que Jesus ainda perdoa os pecados, né? Ele já tinha afirmado isso e está reafirmando, né? Diz o seguinte: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Contudo, se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende a nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo, né? Só que há um peso aqui, né? Qual o peso? Não é o peso da tranquilidade de ser perdoado. Não é esse peso. É o peso de que ele escreve para que nós não pequemos, né? Ainda que a gente tenha certeza do perdão, Paulo está afirmando que o seu desejo é que a gente não peque, né? E mais para frente ele vai mostrar o motivo disso, lá pelo versículo 3, né? Que aqueles que desobedecem a Deus ou pecam deliberadamente, na verdade não conhecem a Deus. Então o desejo dele era que os receptores daquela carta, e nós também hoje, não pequemos, né? Nós temos a certeza de que se a gente se arrepender dos nossos pecados, nós seremos perdoados. Mas isso não traz tranquilidade alguma para o crente verdadeiro. O desejo do crente verdadeiro é sempre obedecer. Esse é o desejo do crente verdadeiro. A desobediência faz parte de Satanás. Lembra que ele é o nosso inimigo e ele é desobediente e mentiroso desde o início? Portanto, a consciência que a gente precisa ter é que mesmo que Jesus seja o justo advogado que ele é, nós odiamos desobedecer a ele. Odiamos o pecado. Já os que ignoram esses mandamentos não conhecem Jesus ainda. Então, esse é o peso do primeiro versículo de João, de 1 João capítulo 2, né? Termos uma vida de certeza do perdão e de ódio ou de repulsa ao pecado, tá? Um outro ponto que é muito pesado no versículo 2, né? No capítulo 2 de João, de 1 João, é que ele fala que Deus amou o mundo, né? Que Deus amou o mundo, não, que Deus morreu pelo pecado de todo mundo também, né? E aí muita gente vem afirmar que Deus morreu por toda a humanidade, até a humanidade que não vai para o céu, a humanidade não eleita, né? Que ele morreu pelo perdão dos pecados de todas as pessoas, como o arminianismo diz, né? Porém, essa heresia ignora o contexto de 1 João. Ela ignora o capítulo 1 e ignora parte do capítulo 2. Né? Porque no capítulo anterior, João mostrou duas coisas importantes. Né? Eu citei aqui referência sobre o mundo. Ó. 1 João 1, versículos 5 e 6. Essa é a mensagem que ouvimos dele que agora lhes transmitimos. Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Em outras palavras, se vivemos no pecado, mesmo afirmando que estamos com ele, isso é uma mentira e não estamos com ele. E obviamente ele também não está conosco, porque Deus é luz e nele não há trevas alguma. Escolher o meio do muro já é escolher as trevas, tá? Esse texto aqui mostra três coisas importantes. Primeiro, que Deus é luz e que ele não tem nenhuma participação com as trevas, como vocês viram aí no versículo 5 e 6 de 1 João 1. Tá? Então não há possibilidade dele ter morrido pelos pecados daqueles que ele nem enxerga, daqueles que ele não quer, daqueles que vivem no pecado para sempre. Tá? Porque Deus é luz, ele não tem participação com essas coisas. Né, a não ser a sua justiça, né? E outra coisa, ele desconsidera qualquer pessoa que tente estar nos dois lados. Então ele vai falar lá, ó, se afirmamos que temos comunhão com Deus, mas vivemos na escuridão, ou seja, continuamos a pecar, nós estamos mentindo. Por que nós estamos mentindo? Porque na verdade Deus é luz e não há escuridão nele. E se você vive desse jeito, na verdade você não vive para Deus, você não vive com Deus, você nunca foi sequer alcançado por Deus. Então quando Deus fala lá, quando o João fala que ele morreu pelos pecados do mundo, ele de forma alguma está dizendo que aquele que não se arrepende foi alvo da sua morte.
Ele não está dizendo que Jesus morreu para perdoar ele, que isso se estende a ele, a quem nunca vai se arrepender. Ele está dizendo que isso se estende àqueles que se arrependem em todo o mundo. E como é que a gente vê isso? Vendo o capítulo 1 todo e o capítulo 2. Porque Deus perdoa apenas aquele que se arrepende. E a sua morte foi eficaz para aqueles que se arrependem. Para o restante, não há graça de Deus. Não há salvação para quem ama o pecado, porque na verdade Deus não habita nas trevas, né? Deus, não há trevas em Deus. Então o terceiro ponto importante é que ele perdoa e purifica, como está escrito no capítulo 1, apenas aqueles que se arrependem. Os demais, estando em trevas, não são alcançados, né? João já havia dito isso lá no seu evangelho. Quem crê nele é salvo, e quem não crê já está condenado. Ele nunca mudou a sua teologia, tanto que vocês estão vendo essa prova aqui em 1 João, uma carta que ele escreve lá depois, né? Portanto, no versículo 2 afirma mais ou menos isso aqui. Afirma que Jesus é o sacrifício para o perdão dos nossos pecados e de todos do mundo, né? Só que de todos que ele se refere aqui são as pessoas que se arrependem em todo o mundo. Todas essas pessoas, todo o mundo que se encaixa no primeiro capítulo e no segundo capítulo. Esses que não se encaixam, na verdade, eles não têm comunhão nenhuma com Deus. A morte de Jesus não fez nada para eles a respeito do seu pecado, né? Há nada a não ser os condenar de uma vez por todas. Bom, fica provado aí, né, que mundo em 1 João 1 não se refere àqueles que nunca se arrependem, e sim àqueles que se arrependem. Tá bom? Então, bora continuar que o negócio vai ficar assim, cada vez mais estreito aqui. Logo em seguida, parece que ele dá uma mudada no que ele estava falando, né? Ele termina o tema do perdão, e agora ele vai mostrar para aqueles cristãos quem são os verdadeiros cristãos. Isso é importante porque eles poderiam comparar com os falsos profetas que estavam ensinando heresias para eles, né? Então, eles podiam perguntar, né, quem são de fato os eleitos ou os salvos? Será que a pessoa que está ensinando uma heresia, ela é ou não um falso profeta, ou ela é ou não eleita de Deus, né? A resposta vai assustar a gente que está aqui, né? A resposta vai assustar a gente até, e vai assustar várias pessoas. E poderia assustar o próprio cristianismo no Brasil, né? Ele diz o seguinte na segunda parte: e sabemos que conhecemos, eu vou completar, sabemos que conhecemos a Deus se obedecemos os seus mandamentos. Se alguém diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem obedece à palavra de Deus mostra que o amor que vem dele está se aperfeiçoando na sua vida. Desse modo sabemos que estamos nele. Quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. Quem são os eleitos, então? Os eleitos, a resposta é simples, né? São eles, né? Somos nós, né? Aqueles e apenas aqueles que conhecem Jesus são os que obedecem e vivem como Jesus ensina na palavra de Deus. Se a gente cumpre coisas que está fora da palavra de Deus e atribui isso a Deus, se a gente pratica coisas que está fora da palavra de Deus e atribui isso a Deus, nós estamos mentindo para nós e para outras pessoas, né? Isso é uma diferença muito grande entre saber e crer, né? Aqueles que sabem podem dormir tranquilo, por exemplo, após cometer algum adultério ou algum pecado. Mas aqueles que creem têm medo de desobedecer. Eles têm medo do pecado, do resultado dos seus próprios pecados, porque isso é o maior sinal de que eles não foram alcançados por Deus. Então, a nossa consciência acusa o tempo todo contra o pecado, enquanto algumas pessoas nunca entendem que são pecadores, que erram, que pecam, né? Elas amam o pecado. Essas pessoas não foram alcançadas. Eles não são eleitos, eles não são salvos, pelo menos não agora, né? E no versículo 6, é o versículo mais pesado,
a gente tem aí aquela difícil missão, né? Viver e pregar. Viver e pregar. O que a gente faz é muito mais importante do que aquilo que a gente fala. Tudo que eu estou falando aqui pode ser uma mentira se eu não praticar nada do que eu falo. Eu posso ser um falso profeta sem saber. E aí agora eu saberia, né? Por que eu saberia? Eu falo coisas que eu não pratico e eu pratico coisas que eu não falo, né? Eu digo que conheço a Deus, mas eu não obedeço aquilo que Ele ensina na sua palavra. Eu não quero andar do jeito que Ele faz. Os falsos profetas lá de 1 João poderia ser muito bem isso aqui. É bem parecido com os fariseus. Lembra dos fariseus? Eles eram bonitos por fora e podres por dentro. E muita gente hoje, muitas igrejas são assim, né? São bonitas por fora, mas a sua doutrina é podre, é suja, ela é satânica. E eles estão correndo desse último versículo, de viver como Jesus viveu. Eles não querem saber disso, né? E muitas igrejas nem ensinam como Jesus viveu, e os crentes nunca vão saber enquanto estiverem lá dentro. Mas é isso que acontece hoje também. Tem um comentário aqui do MacArthur. É a primeira vez que eu vou ler comentário do MacArthur, né? Geralmente eu leio de outras bíblias, mas tem um comentário pequeno aqui para a gente encerrar a parte 2 que eu achei importante, ó. O fato de não obedecerem aos mandamentos de Deus de maneira objetiva demonstra que os falsos mestres não eram salvos. Aqueles que são verdadeiramente iluminados e conhecem a Deus são obedientes à palavra. Agora, enquanto a gente está por aqui e por aí falando da palavra de Deus, a gente topa sempre com pessoas que creem em coisas que não estão na Bíblia. E quando você mostra essas coisas, essas pessoas falam: olha, eu sinto muito, mas eu não creio nisso. Eu sinto muito, mas eu creio fielmente no profeta de Deus. E o que você está falando deve estar errado. A gente topa com isso o tempo todo. Essas pessoas demonstram que não conhecem a Deus, não conhecem a sua palavra, não conhecem a Deus. E é complicado dizer, mas a palavra de Deus é o próprio Jesus. E o Espírito Santo é que nos ensina. Então, se alguém não conhece a palavra, não tem amor pela palavra, pela lei que está na palavra, que a gente encontra em todos os lugares da palavra, essa pessoa não sabe quem é Deus ainda. É isso que ele está dizendo na parte 2. E como eu disse, vai ficando cada vez mais estreito e pessoal. Mas eu acho muito bom quando isso mexe com a gente. É muito bom quando a Bíblia ensina a gente batendo, né? Eu acredito que seja mais ou menos o contexto de 1 João capítulo 2. Vamos continuar aqui. Vamos lá. Essa parte 3 aqui, ela é muito interessante e é muito importante. Por que ela é importante? Porque algumas pessoas ensinam que João estava se referindo ao amor de Deus e ao próximo quando ele fala sobre um antigo mandamento que é, na verdade, um novo, né? Como eu vou ler aqui, ó, versículo 7. Amados, não lhes escrevo um novo mandamento, mas um antigo que vocês têm desde o princípio. É a mesma mensagem que ouviram antes. Então, algumas pessoas acham, por ele continuar falando sobre amor ao próximo, que isso era um mandamento do amor, que está no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Só que João não está se referindo apenas ao amor ao próximo, ele está se referindo a tudo, né? Então é mais provável que ele tenha dito a respeito de toda a palavra de Deus e dado um exemplo claro do mandamento dado por Jesus lá em João 13, já que provavelmente foi ele que escreveu também, né? Lá em João 13 fala sobre o amor ao próximo. E é provável que ele tenha feito isso como para citar todo o mandamento, toda a palavra de Deus, e tenha dado um exemplo que pode ser que era mais visto lá, né? A falta de amor ao próximo. Essas pessoas, elas nem amavam uns aos outros. Então ele está fazendo isso para expor que aqueles falsos profetas, aquelas pessoas haviam se apostatado da fé e se tornado falsos profetas, né? Ou aqueles que tentavam trazer novas doutrinas e revelações para dentro da igreja. Como se dissesse assim, ó, o que a gente ainda prega até hoje é aquilo que vocês aprenderam desde o início, né? Tipo, amor ao próximo e a Deus acima de todas as coisas, amar a Deus acima de todas as coisas, o seu próximo como a ti mesmo. É isso que nós continuamos a ensinar. Esses aí
estão ensinando coisas novas que ninguém ensinou desde o início. Vocês nunca ouviram isso. E isso aí não pode ser a verdade. Duas coisas ficam claras. Fica claro aqui, né? A primeira é que a mensagem do Evangelho sempre foi e sempre será a palavra de Deus, sem novas revelações. Ele diz que o seu e nosso caminho ainda é o antigo caminho. E mesmo que a palavra se renove, ela não muda, ela não traz novas revelações. Nós cremos hoje que a palavra de Deus, que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, e nós cremos que essa é a totalidade da palavra de Deus. Então não há novas revelações, não há eis que eu te digo, não há Deus me falou, não existe essas coisas. O Evangelho nunca precisou disso, ele já está fechado. Ele ainda é o antigo caminho que se renova, mas que não se contradiz e que não foge daquilo que está escrito, né? E que não revela novas revelações. Nada disso. Isso os falsos profetas fazem até hoje, faziam naquela época, né? Trazendo iluminação sobre Jesus, talvez mostrando que eles não sabiam tudo. Por isso ele precisava de novo voltar e falar: olha, o que a gente continua ensinando é o que vocês aprenderam desde o início. Até agora não mudamos o nosso ensino. Não há novas revelações, não há novos ensinos, nada. O caminho é o antigo caminho, e é só esse, né? Ele mostrava também, né, ele mostra aqui, que os que estavam enganando os irmãos ainda não haviam saído da escuridão, eles ainda estavam mortos em seus pecados, né? Ou seja, eles nunca nem foram cristãos. Por isso crer em coisas externas, por isso ouvir mais coisas externas do que a Bíblia, por isso não prestar atenção no que a Bíblia diz em contraste com o que o profeta está dizendo, o que o Espírito está revelando, sem saber se isso está de fato na Bíblia ou não, e já cai acreditando, né? Ele diz lá, portanto, mas quem odeia seu irmão ainda está na escuridão, e anda na escuridão, não sabe para onde vai, pois a escuridão o cegou. Se a gente aplicar esse mandamento com a totalidade das Escrituras, ele está basicamente escrevendo que quem não conhece, ou quem não pratica, ou quem não obedece a Deus, praticamente não foi eleito por Deus. Mesmo que diga que há novas, ou que há revelação, ou que prega a palavra até, se ele não vive aquilo que ele fala, ele não foi alcançado e ele ainda está cego, né? É isso que ele está dizendo do versículo 7 até o versículo 11. A gente não sabe ao certo o que esses falsos profetas estavam ensinando, mas provavelmente a lista na próxima parte, que é o ponto mais crítico, né? No versículo 12 ao versículo 14, pode ajudar a entender essa luta de João, né? Esse problema que ele estava enfrentando. Foi exposto vários problemas, né? Até agora, né? Novos ensinos sobre Jesus, que os gnósticos traziam, falando que Jesus era um fantasma, ou que Deus não podia vir, ou coisas que vão contra a palavra de Deus, como no nosso tempo, existem milhões de ensinos teológicos que não estão na Bíblia. As pessoas, como eu disse hoje cedo, as pessoas se preocupam com o ocultismo cristão, mas não querem saber daquilo que a Bíblia revela, né? Essas pessoas precisam tomar cuidado, né? E fugir de pessoas assim, porque as pessoas que se encantam por essas coisas provavelmente não foram alcançadas pelo poder do Espírito Santo ainda. Mas a gente tem uma lista muito interessante aqui no próximo tema, onde ele vai dar uma... Eu acho que eu falei errado, eu falei dos falsos profetas, mas ele vai dar uma renovada naquilo que ele já havia ensinado. É como se ele estivesse renovando a esperança, né? É como se ele estivesse tendo que refazer algo que ele já fez porque alguém tentou atrapalhar. Isso já aconteceu aqui no grupo, né? Nós ensinamos uma coisa e rapidinho aparece alguém ensinando completamente o contrário, e a gente tem que parar e refazer tudo de novo e reensinar de novo, e aí retirar essas pessoas que não querem ver a verdade. Já saiu tantas pessoas aqui que negam versículos, né? Explica tal versículo, fulano, e essa pessoa não explica, e simplesmente ela continua falando e falando heresias e nunca explica a palavra de Deus. Essa listinha vai ajudar muito a entender o que João estava passando. Bom, analisando o texto e separando as figuras e o que João está ensinando, a gente consegue entender bem
que estava acontecendo. Esse versículo, esse capítulo aqui, essa parte aqui, né, do versículo 12 ao versículo 14, é bem interessante. E às vezes a gente lê isso aqui de forma romantizada e não consegue compreender, não para meditar no que está acontecendo de fato, né? Vamos lá, ele fala sobre filhinhos, sobre pais, sobre jovens, né? Uma lista que aparentemente unia todo mundo que estava recebendo, né? João está dando esperança a estes quanto ao que foi ensinado, né? Em contraste com o que poderia estar sendo ensinado. Por isso ele vai ressaltar, ó, filhinhos, depois ele vai falar aos pais, aos filhinhos de novo, toda essa linguagem paternal, toda essa linguagem de pastor, de alguém que ama e que está querendo refazer aquilo que eles haviam ensinado, né, aprendido. Vocês aprenderam dessa forma, agora vamos repassar tudo de novo, né? É isso que ele está fazendo, né? E aí, o que a gente vê aqui, o que ele está refazendo? Ele está refazendo a mensagem sobre o perdão dos nossos pecados, sobre o pleno conhecimento de Jesus, ou seja, vocês realmente foram perdoados, vocês realmente conhecem tudo que há sobre Jesus, nós ensinamos tudo, vocês realmente podem ter certeza da fé de vocês, e vocês realmente venceram o maligno. Provavelmente esse é o contraste do que estava sendo ensinado. Por isso que ele vai ressaltar, ele está reensinando o que ele havia ensinado, né? E muito provavelmente eles estavam distorcendo o perdão divino, fazendo com que eles se sentissem constantemente culpados, o que é uma característica muito forte numa seita, fazer com que seus membros nunca sejam livres, né? São sempre culpados e precisam sempre estar pagando ou fazendo alguma coisa, ou participando de alguma coisa, né? E isso poderia estar acontecendo também, por isso ele ressaltar o perdão dos pecados. Poderiam estar afirmando outro conhecimento revelado, né, um conhecimento superior, como os gnósticos fazem até hoje, um conhecimento espiritual, né? Eu sei que vocês têm a Bíblia, mas o Espírito está me revelando. Isso é uma heresia, isso é uma falsa profecia, né? Tudo que foi revelado está na palavra de Deus, então isso poderia estar acontecendo. Por isso ele fala lá, vocês realmente conhecem Jesus, né? Ele fala, ó, escrevo a vocês, jovens, porque venceram. Escrevo a vocês, pais, porque conhecem aquele que existia desde o princípio. Ele está ressaltando o conhecimento de Deus, né? Em contraste ao que poderia estar acontecendo, né? O novo conhecimento, uma revelação do Espírito, né? Uma nova revelação. Ele está vindo aqui falando, olha, isso não existe, o que vocês conhecem está na palavra de Deus. E é lá que vocês têm que procurar, né? Ele também está afirmando ali sobre a certeza da nossa fé, porque provavelmente esse medo faria com que eles fossem enviados ao inferno e voltassem, ao inferno e voltassem. É aquela ideia de você elogiar e criticar, A pessoa nunca cresce, porque ela vai fazer outra coisa errada e a gente vai derrubá-la de novo. E aí depois, quando ela vai melhorar, a gente derruba ela de novo. Ele nunca tem a certeza da sua fé. Ele nunca sabe exatamente se está no caminho certo, né? E aí ele vai refazer isso, mostrando que de fato eles venceram a batalha contra o inimigo, que de fato eles conheciam, tirando a incerteza, tirando a dúvida, tirando o medo que poderia ter, né? Porque ele vai falar de novo do perdão dos pecados, porque provavelmente eles estavam sendo incriminados, né? Aqueles que têm o conhecimento supremo, aqueles que são espirituais, são superiores aos que não demonstram essas heresias espirituais. Por que não demonstram? Talvez estejam em pecado, talvez não conhecem a revelação de Deus, não foram batizados. Isso tudo é uma heresia desde o primeiro século, e até hoje a gente vê isso nas igrejas. Até hoje a gente vê isso acontecendo em muitas igrejas, né? E João está refazendo aqui também para você, se você acreditava nisso ainda, né? Tem mais coisa que ele está fazendo aqui, ó. Ele está, deixa eu ver aqui na mensagem, ele está, sim, é isso tudo que eu falei. E eles provavelmente estavam com medo de perder a salvação, né? Por isso que ele tem que reafirmar alguma coisa, né? A mensagem que João teria para a gente, eu extraí da mensagem de João. A mensagem que João tem pra gente nessa parte 4 já, né? Tô quase acabando já.
seria basicamente essa, ó, extraído do texto de João, tá? Do versículo 12 até o versículo 14. O que João estava querendo dizer, que serve tanto para eles quanto para a gente. Mais ou menos isso aqui, ó. Não se deixe enganar. O que há sobre Jesus vocês já conhecem. E qualquer nova filosofia que apareça é falsa. Vocês são perdoados ao se arrependerem, sim, já são perdoados ao se arrependerem. Conhecem a doutrina verdadeira, a doutrina antiga e a nova, né? Aquela que se renova a todo momento. Não há dúvidas quanto ao que ela garante. Ou seja, essa doutrina antiga garante a salvação. Ela não coloca em dúvida a salvação de vocês, e é essa doutrina que a gente continua ensinando. A doutrina que mostra que vocês de fato já venceram o maligno e que vocês não são culpados como pessoas que são condenadas todos os dias. Essa é basicamente a mensagem que João está falando aqui, e é assim que ele está perseguindo os falsos profetas naquela época, né? Poderia muito bem se aplicar a nós hoje, né? Doutrinas que colocam dúvida nas pessoas, doutrinas que nunca dão a certeza para as pessoas, né? São doutrinas malignas, doutrinas de falsos profetas, doutrinas de pessoas que nunca foram alcançadas por Jesus de verdade. A gente tem que tomar cuidado para não reproduzir essas doutrinas e para não ir contra a palavra de Deus, porque indo contra a palavra de Deus, a gente está indo contra o próprio Cristo. Ele é a palavra de Deus. Então a gente não pode fazer isso, tem que tomar muito cuidado se aquilo que a gente está estudando está na Bíblia. Vocês percebem que a gente só percebe isso quando lê a Bíblia toda? Por exemplo, a gente está lendo um capítulo e muita coisa está caindo, esse capítulo está varrendo um monte de heresia para fora da gente. A gente percebe que muitas vezes a gente está até acreditando em heresia e não sabe. Por quê? Não quer pesquisar, não quer ver a Bíblia, não considera o texto bíblico, tem orgulho daquela heresia que acredita, né? Aquele herege de estimação, né? Isso é muito sério. Isso é muito sério. O cristianismo ele não é para quem quer brincar. O cristianismo não é para quem gosta de coisas particulares. Ele é a revelação da palavra de Deus. E é lá que está toda a verdade. Se há alguma verdade em nós que não está na palavra de Deus, nós somos anticristos, falsos profetas, e precisamos nos arrepender se é que há tempo para isso. Esse é o texto mais conhecido de 1 João, esse é o segundo texto mais conhecido, né? Esse texto e o texto que as pessoas usam para julgar quem sai das igrejas, né? Usam lá o texto de que saíram porque não era dos nossos, né? O que a gente vai ler depois desse. Não ameis o mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho das nossas realizações e bens. Isso não provém de Deus, mas do mundo. E este mundo passa, né? E com ele tudo que as pessoas tanto desejam, mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre. Eu fiquei pensando durante um tempo sobre esse texto. E para mim foi uma das maiores descobertas aqui, estudando. Vamos pensar aqui. Por qual motivo nos tornaríamos gnósticos? E falsos profetas, né? Que afirmam ser superiores ou maiores, né? Por qual motivo? Para alcançar coisas nessa terra, para ser bem visto nessa terra, né? Se os anticristos ensinavam o que João contrastou lá no versículo 12 ao 17, o que fazia com que as pessoas que não aceitavam eram colocadas para baixo e eles eram superiores por causa de uma possível revelação nova ou por causa de uma gnose, um lugar que eles chegavam, né? Porque eles eram super crentes enquanto os outros talvez nem tinham sido perdoados. Se eles ensinavam isso, é bem óbvio que eles eram egocêntricos e presunçosos. Coisas típicas de pessoas que desejam as coisas desta terra. Tipo reconhecimento, orgulho, status social e uma vida elevada espiritualmente, um super crente, né? Por isso ele escreve: pessoal,
Não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece. Se a gente fosse ler o contrário, antes amem uns aos outros. Cumpra os mandamentos de Deus. Se a gente fosse ler de baixo para cima, né? Aí eu fiquei curioso e fui pesquisar o termo mundo. E para ver o que significa mundo, né? E eu descobri lá no dicionário Strong, no G2882, as seguintes definições: arranjo ou constituição aptos e harmoniosos, ordem, governo, ornamento, decoração, adorno, ou seja, o arranjo das estrelas, as hostes celestiais, como o ornamento dos céus, de acordo com 1 Pedro 3,3, o mundo, o universo, o círculo da terra, os habitantes da terra, homens, a família humana. Mundo ali é aquilo que parece bonito, se refere àquilo que é belo, né? Aparentemente bonito. Por isso ele conclui muito bem ao afirmar que quem vive de aparências é atraído pelo pecado. É isso que ele está dizendo. Vou ler de novo, mudando o sentido do texto, aplicando outro sentido a mundo. Não amem o status, não amem aquilo que parece bom, aquilo que parece bonito no mundo, nem as coisas que essas coisas oferecem. Pois quando amam o status, as aparências, o amor de Deus não está em vocês. Porque o que as falsas aparências oferecem porque as falsas aparências oferecem apenas o desejo do pecado, o desejo intenso por tudo o que nós vemos, aparência, né? O orgulho das nossas realizações, status, né? Só que essas coisas não vêm de Deus, mas do mundo, né? E esse mundo, essa falsa aparência passa. E todas as pessoas também passam, assim como essas falsas aparências. Mas quem agrada a Deus vive para sempre. Ou seja, ele não está dizendo para você não amar o mundo como pessoas, mas o mundo como coisas que parecem boas, parecem belas. O status, ele está se referindo àquilo que faz com que você se pareça bom. Como a heresia dos falsos profetas, que nós lemos agora, que colocava pessoas assim em cima e outras embaixo. Isso é o status quem faz, né? Logo, se eu tenho o último iPhone do ano, eu sou melhor do que aquele irmão que está com o Samsung Y, Yong ainda. Por quê? Porque eu tenho o meu iPhone. Isso são coisas do mundo. Isso é o mundo, né? Logo, se eu falo bem, eu sou melhor do que aquele irmão que não sabe falar, né? Ou do que aquele irmão que fala mal. Isso são coisas do mundo. São coisas que parecem bonitas e parecem boas, né? A beleza passa, o desejo morre, e assim como todo status desaparece, as nossas realizações com o tempo não significam nada. Não significam nada. Acaba. Tudo neste mundo morre, inclusive o pecador que ama essas coisas, né? Mas em contraste a isso tudo, aqueles que obedecem a Deus permanecem felizes para sempre. Permanecem felizes para sempre. Isso mesmo, porque essa é a conclusão. Porque tudo que as aparências fornecem dão uma felicidade momentânea. Tudo isso, todo status, todo prazer, todo pecado, elas dão uma felicidade momentânea. Algo que está morrendo o tempo todo, 24 horas morrendo. Mas o que obedece a Deus vive para sempre. Então, o que obedece a Deus alcança uma felicidade eterna, em contraste com a felicidade que o mundo oferece, o mundo que nós vimos aqui, que não se trata de pessoas, mas de status, de coisas que parecem boas e não são. Amém? Então, esse é o ponto que todos nós deveríamos decorar. Esse texto não está falando só do pecado, está falando daquilo que nós queremos e que parece belo, que parece bonito, mas que não é Deus. Daqueles ídolos que nós criamos no nosso coração, daqueles objetivos que não estão em Deus. Está falando sobre o mundo de forma total. Aquele mundo que, quanto mais você alcança, mais atraído pelo pecado você é. O status é bem isso, né? Quanto mais você aparece, bem, né? Claro. Quanto mais você aparece bem na foto, mais o pecado te consome, mais ele te tenta a pecar,
né? E aos poucos você vai cedendo. E quando você cede, você morre, né? O pecado acaba, te deixa sozinho, você não tem mais aonde sentir o prazer que ele te dava, e você fica sem nada. E às vezes nem as pessoas que te davam esse prazer momentâneo ficam com você, você fica realmente sozinho. Agora, aqueles que obedecem à palavra de Deus estão sempre felizes, porque o próprio Espírito faz isso com eles. O próprio Espírito confirma em nós essa felicidade, ele faz com que a gente se sinta feliz, porque a gente sabe que está no caminho certo. A gente sabe que o resultado final é o resultado prometido na Bíblia, e nada pode tirar isso da gente. Isso é motivo de alegria. Ele vai agora passar para uma exposição bem clara de quem são os falsos profetas, né, da sua época. E aí eu dividi em 3 partes, deixa eu ver, isso em 3 partes para a gente compreender algumas coisas aqui, e ele muda um pouco o tom, né? Ele está explicando algo sobre, e agora ele vai mostrar quem são, né? E é sobre isso que a gente vai falar no próximo ponto. Agora ele expõe exatamente quem são os falsos profetas, né? Ele falou sobre a mensagem, sobre como reconhecer quem são os falsos profetas. Agora ele está especificamente falando quem são os falsos profetas, aqui nessa parte 6, né? E do versículo 18 e 19, João expõe que os falsos profetas que estavam tirando a paz daquela igreja, né, daqueles que receberam a carta, haviam saído da própria igreja. E isso demonstra que ele e nós já vivemos nos últimos dias, quando ele diz lá, ó, filhinhos, chegou a hora final. Vocês ouviram, talvez dele mesmo que tenha ouvido de Jesus, né? Vocês ouviram que o anticristo está por vir, e muitos anticristos já apareceram. Por isso sabemos que chegou a hora final. Os falsos profetas são parte do joio, né? Pessoas que, mesmo falando de religião, nunca conheceram a religião. Por isso ele pode afirmar, eles saíram do nosso meio, mas na verdade nunca foram dos nossos, ao contrário, teriam permanecido conosco, né? Quando saíram, mostraram que não eram dos nossos. Então o falso profeta, ele sai justamente da própria igreja, e ele usa os símbolos cristãos para ensinar as heresias. O gnosticismo pegou muita coisa cristã e misturou com a cultura grega, a cultura egípcia, né? E essa fusão é que faz com que João venha aqui e fale isso. Eles saíram do nosso meio, né? Provavelmente uma heresia que eles ouviram falar e se empenharam em ensinar, e concordaram e se empenharam em disparar isso pela igreja, a ponto de fazer com que aqueles que não crescem nessa heresia, que não estava na Bíblia, mas que era algo como uma nova revelação, a ponto de fazer com que esses que não criam nisso fossem tratados como menores, como inferiores, né? E é assim que surgem falsos profetas mesmo. Pessoas que saem da Bíblia, saem da igreja mesmo, eles estão dentro da igreja ensinando, mas eles já não estão lá há muito tempo, né? Na verdade, já vou falar que eles nunca estiveram lá, né? E eles usam parte daquilo que aprendem na igreja, misturado com teorias, misturado com filosofias, para fazer com que as pessoas se desviem da verdade, percam tempo com a mentira, né? Existe muita coisa disso acontecendo na igreja hoje, né? E mostra que, na verdade, nós já estamos na última parte da história da humanidade. Jesus pode voltar a qualquer momento. Tudo que está escrito na Bíblia já está se cumprindo e, bem no fim. É aí que a gente já está. A parte B aqui da parte 6, né? O ponto B da parte 6 vai lidar com os efeitos da salvação verdadeira. Ele diz o seguinte, ó: mas vocês não são assim. Assim como, iguais aos falsos profetas, aos anticristos que saíram do nosso meio, aos anticristos que ensinam mentiras, que ensinam coisas extraídas de outros lugares que não é a palavra de Deus. Vocês não são assim. Por que vocês não são assim? Pois o Santo lhes deu a unção, e todos vocês conhecem a verdade. Não lhe escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque conhecem e sabem que a verdade não produz mentira alguma. Ele está considerando qualquer coisa que saia da Bíblia como uma mentira. Não é só uma filosofia, é uma mentira.
não é só uma nova doutrina, é uma mentira, é parte de Satanás, porque ele é o pai da mentira, e ele é que dá autoridade aos falsos profetas e aos anticristos para mentirem para ele, né? E isso tem funcionado muito bem. A igreja tem acreditado em muitas mentiras, realmente, né? Não só na época de João, né? Mas hoje também a igreja tem crido em muita mentira. Então, um dos efeitos da salvação é o conhecimento da verdade. É a forma como Deus se revela ao homem, né? Ele se revela a todo mundo como alguém que criou todas as coisas, mas aos seus ele se revela como a palavra, ele se revela como a verdade, a luz, né? Estava em trevas e de repente vocês foram alcançados pela luz. Essa luz é a revelação do próprio Deus, a palavra de Deus, a palavra de Cristo, né? A Bíblia é o que nós temos hoje. Então os eleitos têm esse conhecimento, né? João está afirmando que esses não sairiam ou se tornariam falsos profetas porque o próprio Espírito os protege. Essa unção, né? Ele fala de unção. Por isso tantas pessoas hoje sendo despertas quanto a heresias. Por isso que eu falo que o fato de que desde 2016 muitas pessoas abandonarem essas heresias é um fator determinante na história da humanidade. Por quê? É o sinal de que Jesus está chamando os seus filhos. É o sinal de que o cordeiro, de que o pastor, aliás, está chamando as suas ovelhas e elas estão ouvindo. Elas podem ser enganadas por um tempo, mas quando o pastor começa a chamar, elas começam a ouvir. E isso tem acontecido aqui, talvez você que está ouvindo seja parte disso, né? Isso é uma das coisas mais visíveis de 2016 para cá. O cristianismo está sendo exposto e as pessoas estão percebendo as heresias e abandonando as heresias. Enquanto isso, as pessoas que não são alcançadas por Cristo se afundam ainda mais nas heresias, né? Por isso as brigas, né? Você não concorda com isso aqui, você não concorda em milagres. Se você não crê nisso aqui, então você não acredita em Deus. Aí você vai falar, irmão, isso não está na Bíblia. Aí ele vai e fala assim, você não tem fé não? Você não acredita que Deus possa revelar? Aí, não, porque a Bíblia fala que ele não vai revelar, né? E a Bíblia é a palavra de Deus, né? E tudo que está lá é a palavra de Deus. E essa briga existe justamente por causa desses dois lados. Pessoas são tiradas das heresias, atraídas pela luz, ou pelo pastor, enquanto pessoas são cada vez mais enganadas pelas trevas, se afundam cada vez mais pelas trevas. Mas isso não acontece com os eleitos, né? Pois o santo lhes deu a unção, e todos vocês conhecem a verdade. Esse verso aqui é muito importante, e ele encerra o estudo. Encerra não. Ele quase encerra o estudo, mas ele determina muita coisa. E determina coisas para hoje também, além de determinar na época de João, né? Ele diz o seguinte: e quem é o mentiroso? Aquele que afirma que Jesus não é o Cristo. Quem nega o Pai e o Filho é o anticristo. Aquele que nega o Filho também não tem o Pai. E quem reconhece o Filho tem também o Pai. Jesus falou isso também, né? Parte da heresia ali era afirmar que Deus não viria em corpo humano. Lembra que eu falei no primeiro capítulo? Os gnósticos não aceitam que um Deus possa habitar em um corpo caído, em um corpo mal, físico, né? Tudo que é físico é mal para eles. Então parte disso era negar Jesus. Jesus não era Deus. Assim como os testemunhos de Jeová fazem hoje, né? Jesus é só um profeta. Os adventistas também têm uma dificuldade enorme quanto a isso, né? Dizem que estão mudando, mas, né? Eu não ouvi nenhuma música adventista falar de Jesus ainda, que ele é rei dos reis, que ele é Deus, que ele é soberano. Não ouvi nada disso, né? Mas tudo bem. Dizem que estão mudando. Então parte dessa heresia era afirmar que Deus não viria no corpo humano. Sendo assim, Jesus não poderia ser o Messias se de fato veio como homem. Isso é negar Jesus. Isso é dizer que toda palavra é mentira. Isso é afirmar que o Velho Testamento é mentira e que o Novo Testamento também. Quando a gente nega uma vírgula da palavra de Deus, a gente está negando toda a palavra de Deus. Porque não é as palavras, não é as frases, é a palavra de Deus. Por isso que muita coisa que está no Antigo Testamento é claramente visto no Novo Testamento. E de certa forma, tudo que está no Novo Testamento já foi revelado no Antigo Testamento. Porque é uma palavra, né? Mas quando a gente nega a palavra de Deus, e quando a gente tem prazer no pecado,
a gente também se comporta como essas pessoas que negam a Deus, né? E negar os textos bíblicos também faz com que você se torne um anticristo, né? Deixar de explicar o texto ou fugir porque você não acredita, né? Você não está deixando de acreditar numa teologia, você está deixando de acreditar em Deus, que é Ele que ensina, né? Eu falo assim porque recentemente todo mundo viu acontecer aqui de uns arminianos disserem que são superiores porque conhecem a verdade, mas não tiveram coragem de explicar textos simples da Bíblia. Porque esse texto simples iria colocar a teologia deles em xeque. E para não explicar, eles fugiram, né? Isso é negar a Deus. Não é negar a teologia calvinista, é negar a Deus, né? E todos vocês viram isso acontecer. A finalização do texto, ela é um pouco pesada também, mas graças a Deus que ela é pesada, porque assim a gente tem a oportunidade de mudar. Então eu vou encerrar aqui agora com o 7º ponto, que vai do versículo 27 até o versículo 29. O texto diz o seguinte, a última parte de 1 João capítulo 2. Portanto, cuidem para que permaneça em vocês o que lhes foi ensinado desde o começo. Se o fizerem, permanecerão em comunhão com o Filho e com o Pai. E nessa comunhão, desfrutamos a vida eterna que ele nos prometeu. Escreva essas coisas para adverti-los sobre os que desejam enganá-los. Vocês, porém, receberam dele a unção, e ela permanece em vocês, de modo que não precisam de alguém que lhes ensine a verdade. Pois o que a unção lhes ensina é verdade, e não mentira, né? E é tudo que vocês precisam saber. Portanto, como lhes ensinou a unção, permaneçam nele. Agora, filhinhos, permaneçam nele para que, quando ele voltar, estejamos confiantes e não nos afastemos dele envergonhados. Porque sabemos que ele é justo. Também sabemos que todo que pratica a justiça é nascido de Deus. Esse é o texto final. O apóstolo agora está chamando para um retorno, né? O que for ensinado, um retorno à antiga doutrina, né? Um retorno àquilo que nós aprendemos desde o início. Aqui não é desde o início apenas da nossa vida, aquilo que sempre foi ensinado na palavra de Deus, né? A gente não tomar cuidado aí, né? Como é que se combate uma heresia? Justamente observando se esse ensino está na palavra de Deus, que é o que sempre foi ensinado, né? É a palavra de Deus. Qualquer mudança, né, na palavra de Deus pode demonstrar um falso ensino. Então por isso que ele fala, cuidem para que permaneça em vocês o que lhes foi ensinado desde o começo. É assim que se descobre uma heresia, quando você compara ela com a palavra de Deus, com aquilo que é ensinado desde o início, né? Os salvos podem até por um tempo serem enganados e acreditar em coisas que a Bíblia não ensina. Pode acontecer. Mas com o tempo eles são chamados de volta ao antigo caminho, né? A doutrina que nos é ensinada desde o início, a palavra de Deus, eles voltam à palavra de Deus. Aqueles, porém, que creem em coisas das quais que a Bíblia não ensina, né? E não se preocupam em saber a verdade e abandonar a mentira, já são considerados falsos cristãos e demonstram negar Jesus e não têm conhecimento de Deus. Por quê? Quando são chamados a voltar ao que é ensinado desde o começo, eles fogem. Eles não querem saber o que a Bíblia diz, porque o que a Bíblia diz, às vezes, vai contrário ao que eles querem acreditar. E o que João está mandando a gente fazer é exatamente o contrário, né? Que permaneça em nós o que foi ensinado desde o começo. Desde o começo a gente tem recebido a palavra. E aí eu termino com essa frase que eu coloquei aqui embaixo, né? Esse é um relato de 1 João, capítulo 2, é um relato de muitos cristãos hoje. Eles falam como anjos, mesmo que isso não seja ensinado na Bíblia, né? Por isso, eles parecem mais santos do que são, né? Falar igual anjo não é só falar em dom de línguas, é achar que é superior, mesmo que isso não seja ensinado na Bíblia. O dom de língua também entra aqui, né? Por isso, eles parecem mais santos que todo mundo.
Só que eles têm uma vida de pecado, uma vida de egocentrismo. Eles negam a Jesus a favor do que lhes parece bom, daquilo que eles acham que é certo, né? Mas quando vai confrontar com as escrituras, eles fogem, eles não se explicam, eles não aceitam isso, porque na verdade eles estão o tempo todo adorando eles mesmo. São falsos cristãos que nunca foram atraídos pela luz verdadeira, que este retrato que eu falei aqui nesse estudo de hoje não seja o seu retrato, né? E caso seja, como eu coloquei errado aqui, né? E caso seja, você não se esqueça de que Jesus perdoa todos que se arrependem. Esse foi, de longe, um dos melhores estudos que eu já aprendi, na verdade. E eu desejo no fundo do coração que várias pessoas ouçam esse estudo. Porque eu sei que muitos que estão aqui dentro não vão ouvir. Muitos não vão ouvir. Ele é pesado demais e eles vão ficar no terceiro áudio. No terceiro, no máximo, no quarto áudio. É um estudo pesado. A exposição da Bíblia é pesada. Ela confronta a gente. Ela não confronta vocês que estão ouvindo. Ela confronta nós. Eu também sou confrontado todo o tempo, né? E a gente cresce e aprende quando a gente para ouvir o que a palavra de Deus está ensinando. Mas muitas pessoas têm repulsa da palavra aprender, porque eles acreditam que a revelação vem até eles pelo Espírito, e não por pessoas, né? Isso é bem gnóstico, né? Jesus não podia vir em pessoa, porque ele teria que vir em Espírito. E hoje as pessoas acreditam que a revelação vem do Espírito e não da palavra, negam o físico a favor do espiritual, só que isso também é negar o próprio Deus de todo o universo. Após ter terminado o estudo, um dos irmãos perguntou sobre o versículo 27 e 28. Então, esse áudio agora foi feito depois, uma breve explicação um pouco melhor do versículo 27 e 28, porque realmente já estava cansado, como vocês vão ver no áudio aí. Como eu estou trazendo exatamente o áudio do WhatsApp, então vai soar meio estranho. Mas não tem problema, desde que eu explique, né? Então é isso que está acontecendo. O irmão perguntou sobre o termo unção no versículo 27 e 28, e a partir de agora, desse ponto para frente, eu respondo a pergunta dele a respeito do que seria essa unção que João fala em 2 João 2, versículo 27 e 28. Ouça com atenção. Quando eu falo muito, eu fico com o pulmão doendo. Eu devo ser anormal, né? E aí, agora que eu gravei esse áudio, eu lembrei porque eu fico cansado de tanto gravar, né? Mas vou expor para vocês aqui o 27 e o 28, que fala da unção. Porque é muito válido, de repente isso aqui vai até pro vídeo, tá? Até pro vídeo. No 27 ele fala de uma unção que nós recebemos dele, né? E esse dele aqui que precisa ser definido. Porque lá no versículo 24 ele também fala de alguém, né? Que ele fala sobre permanecer no Filho e no Pai. Então dele provavelmente é Deus aqui. Aí ele fala o seguinte, ó: e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidades que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira e não mentira, como ela vos ensinou, assim nele permaneceis. Ou seja, aqui ele está falando do Espírito Santo, e o Espírito Santo nos ensina. Aí ele está falando para a gente permanecer em Deus e que a gente não precisa de nenhum outro ensino externo, como é um clássico exemplo, o que vocês estão discutindo aqui sobre o dom de línguas de anjos. Isso é um ensino externo, né? Ele está dizendo, olha, por vocês terem essa unção, esse Espírito Santo de Deus em vocês, vocês não precisam de um ensino externo, porque esse Espírito Santo ensina vocês, e o que ele ensina é a verdade. É isso que ele está falando no 27, né? E como ela, né, que ele está falando da unção, como ela vos ensinou, assim nele permaneça. Ou seja,
ele bota a unção como feminino e depois ele fala do ele, no masculino. Então, como a unção nos ensina, permanecemos em Deus, se permanecemos no que essa unção nos ensina. Aí depois no 28 ele já vai ser mais direto. E agora, filhinhas, permanecei nele, em Deus, para que quando ele, Deus, se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Então essa unção é o próprio Espírito que nos ensina, e esse ele é o próprio Deus a qual nós participamos e fazemos parte se permanecermos na unção, no Espírito e no ensino da palavra de Deus através do Espírito Santo, né? Como se ele dissesse: olha, vocês já têm tudo que precisam. Vocês não precisam consultar nada externo, porque o Espírito Santo já revelou o que precisava saber. É isso que ele está falando.